Você realmente acha que os avisos de Padre Pio são apenas histórias do passado? E se eu te disser que a tragédia que aconteceu ontem à tarde, aquela que você viu nos noticiários e tirou o sono de milhões, foi, na verdade, a confirmação pública e aterrorizante de uma profecia que ele guardou a 7 chaves? Cuidado! O santo de Pietrelcina não via apenas o coração dos homens. Ele via o fim dos tempos. Ele carregava um fardo pesadíssimo, o de saber quando e como a justiça divina bateria à porta. E pior, por quê? O que vamos revelar hoje é o segredo por trás da profecia da tarde sombria. Padre Pio, em seu isolamento forçado e em meio às suas batalhas contra o demônio, chorava por uma geração que ele sabia que desprezaria o sagrado. Ele não temia a bomba atômica, ele temia a frieza dos corações. O desastre que varreu as manchetes não é apenas físico, mas a manifestação visível de um colapso espiritual que ele previu para este exato século e para a nossa década. Se você teme pela sua alma e pela alma de seus familiares nesta era de tanto perigo, onde as profecias se cumprem, escreva agora nos comentários. Padre Pio. Nossa fé será nossa salvação. O alerta não era sobre fogo ou inundação, mas sobre a perda da luz logo após o crepúsculo. Padre Pio descrevia uma visão onde o sol se punha sobre cidades que haviam esquecido o joelho dobrado, e a escuridão que vinha não era a da noite, mas a da presença maléfica que invadia os lares sem resistência. Ele dizia: quando a fé se torna uma decoração e a oração um incômodo, o demônio recebe a chave da porta principal. O que aconteceu no fim da tarde da semana passada, aquele evento chocante que deixou você sem fôlego e gerou comoção global, é a exata materialização dessa invasão. É o preço de tirarmos Deus das escolas, das famílias e dos tribunais. Essa tragédia, que a mídia chama de acidente ou coincidência, é o tremor de terra espiritual que Padre Pio anunciou. Não é um castigo aleatório de Deus. É a consequência lógica do homem rejeitar a proteção que lhe foi dada. Estamos vivendo a hora onde o véu entre o céu e o inferno está mais fino, e ele nos avisou com lágrimas e estigmas. Você está lutando para pagar suas contas? O peso das dívidas tira seu sono por causa da instabilidade do mundo? Padre Pio quer interceder por sua estabilidade e providência. Comente agora. Providência divina, entra na minha casa. O perigo real está na sutilidade do ataque. Satanás, dizia o frade estigmatizado, não viria mais com chifres e tridentes, mas com a sedução da vida fácil, a promessa de felicidade sem sacrifício e a relativização de todo o pecado. Ele atacaria a família, a célula sagrada, para que o mundo ruísse de dentro para fora. Padre Pio via a destruição de dentro das casas. Via pais sem autoridade espiritual, que não eram mais sacerdotes do lar, e filhos sem reverência. A tragédia do fim da tarde não foi um evento isolado na rua, mas o ápice de meses de ataque sistemático à estrutura familiar. Exatamente como ele previu em detalhes aterrorizantes, o mundo está em comoção, mas poucos entendem a raiz profunda. A raiz é o abandono do sacrário. A raiz é a rejeição da Eucaristia. Padre Pio nos implorou para voltarmos ao essencial, ao pão vivo, antes que a sombra do crepúsculo se tornasse permanente e as promessas do inimigo se revelassem vazias. Se você não quer que nenhum mal toque nos seus filhos este ano e que a profecia de desgraça seja quebrada na sua casa, escreva agora nos comentários: São Miguel, proteja meus filhos. Vamos falar sobre o que Padre Pio chamava de o vazio da tarde. Ele não se referia a um tempo cronológico de 6 horas, mas sim a um estado da alma coletiva. Um momento onde as pessoas estariam tão ocupadas buscando a satisfação terrena e os prazeres passageiros que, ao anoitecer de suas vidas, perceberiam que a graça de Deus havia se esgotado por falta de cultivo. Essa é a grande revelação. A tragédia global que confirmou a profecia de Padre Pio não foi um desastre natural comum, mas sim a falência moral da sociedade moderna que se manifestou de forma chocante na esfera pública. O mundo viu o resultado nas telas, mas não viu a causa espiritual, o pecado sem freios. O Santo Frade de Assis nos deixou um mapa de salvação.
Ele não apenas previu o desastre, ele nos deu a rota de fuga clara e direta. Mas essa rota exige coragem, renúncia e, acima de tudo, o reconhecimento de que estamos, sim, vivendo um tempo de juízo e escolha definitiva. Você sente que está à beira de um colapso emocional ou físico? Sente a pressão do mundo te esmagando e roubando sua paz? Receba agora a bênção de Padre Pio em sua vida. Digite: Sangue de Cristo tem poder. O que diferencia Padre Pio de outros santos é que ele lutava fisicamente contra o mal. As batalhas noturnas que o deixavam exausto, com hematomas e sangramentos, eram, na verdade, tentativas desesperadas de barrar a avalanche de pecados que ele via se aproximando do nosso tempo. Ele tentou com seu próprio corpo nos avisar. A profecia da tarde sombria descreve um tempo onde o maior perigo não seria a guerra entre nações, mas a guerra dentro dos corações individuais e, consequentemente, dentro dos lares. Um tempo onde a comunhão seria profanada pela falta de respeito e a confissão, abandonada por preguiça e soberba. O resultado? O maligno teria liberdade total para agir sem grandes resistências. Imagine o sofrimento do Padre Pio sabendo que, décadas depois de sua morte, veríamos a concretização exata de suas visões. A notícia que chocou o planeta na última semana, aquela que fez o mundo parar e questionar a própria sanidade e o futuro, é o retrato fiel do que ele tentou evitar com suas orações e com o sacrifício dos seus estigmas. O desespero financeiro é uma arma letal do inimigo para tirar sua fé e sua confiança em Deus. Se você está desesperado por uma porta aberta, uma luz na escuridão das dívidas, clame a Jesus. Abre as janelas do céu sobre minha vida, Senhor. Não podemos mais ignorar o fato de que o tempo está acelerado. Padre Pio nos pedia para vivermos como se cada dia fosse o último, não por medo da morte física, mas por medo de sermos encontrados despreparados no momento em que a profecia se concretizasse em nossa porta. E a profecia, meus irmãos, se concretizou. O Papa São João Paulo II, que recebeu conselhos e direção espiritual de Pio, sabia dessa urgência profética. Ele incentivou o rosário diário como a nossa única e mais poderosa defesa contra as forças demoníacas que o frade de San Giovanni Rotondo via nitidamente se armando contra a humanidade. Alerta! A tragédia da tarde sombria não é um evento único e isolado. É um estado contínuo de abandono da graça. É o preço pago pela humanidade que escolheu o conforto, o prazer e a satisfação momentânea em vez da cruz de Cristo. Se você tem um familiar que se afastou da igreja e precisa de uma intercessão poderosa para voltar ao caminho, escreva o nome dele nos comentários. Vamos rezar por essa alma perdida hoje, sob o manto de Padre Pio. Padre Pio viu que a sociedade ficaria obcecada com a imagem e o sucesso externo, enquanto o templo interior seria abandonado e sujo. Ele profetizou que os líderes espirituais seriam silenciados ou se curvariam ao espírito do mundo, deixando o rebanho sem pastor e vulnerável na hora do crepúsculo. A tragédia que estamos discutindo não é apenas a destruição de bens materiais, mas o esmagamento da esperança. O demônio sabe que, se conseguir roubar a esperança, a fé desmorona e a caridade se esfria. O resultado é o caos que vemos em todos os noticiários. O que o Padre Pio nos ensina com essa profecia é que o poder da oração é o único escudo, não o poder militar, não o poder econômico, mas a humildade de um terço rezado de joelhos em uma casa escura. Você precisa de uma resposta urgente para uma causa impossível que está tirando seu sono há meses? Não desista. Padre Pio disse: reze, espere e não se preocupe. Escreva agora: eu confio na intercessão de Padre Pio. Muitos tentaram ridicularizar o Padre Pio em vida. Chamaram seus estigmas de histeria e suas profecias de delírios de um monge recluso. Mas agora, enquanto testemunhamos a desgraça global se desenrolando, somos forçados a admitir: ele estava certo em cada detalhe sombrio. Ele alertou sobre a profanação do matrimônio e o ataque às crianças. Ele sabia que o ataque viria pela destruição da inocência.
A profecia da tarde sombria detalha um tempo onde a pureza seria trocada por migalhas de prazer digital, e o resultado seria a incapacidade de amar verdadeiramente. O choque que sentimos ao ver a tragédia é o reflexo da nossa própria negligência espiritual. Padre Pio não nos condenou, mas nos amou o suficiente para nos dar o mapa de fuga. Ele sabia que, sem a Virgem Maria, estaríamos perdidos na escuridão dessa tarde final. Se você sente o medo te paralisando diante das notícias e do futuro incerto, lembre-se, Maria é o refúgio dos pecadores. Clame a ela agora nos comentários. Mãe de Deus, cobre-me com teu manto sagrado. O segredo para sobreviver a esta tarde sombria é viver no estado de graça e não negligenciar a confissão. Padre Pio passava horas e horas no confessionário, não porque era fácil, mas porque ele sabia que a absolvição era a única maneira de anular os efeitos da profecia em nossas vidas pessoais. Ele nos implorou: não permitam que o pecado mortal se instale, pois o pecado mortal é o que abre a porta para a tragédia individual, e quando multiplicado por milhões, gera a comoção global que ele previu. A tragédia no fim da tarde é o sinal de que a paciência do céu está se esgotando e que a misericórdia exige um retorno imediato. Não há tempo para adiar. O hoje é o dia da sua salvação. Você sente que algo ruim está para acontecer com sua saúde ou com a saúde de alguém que você ama? Quebre essa maldição de doença agora escrevendo: eu estou blindado pelo sangue de Cristo. Padre Pio via o futuro com uma clareza dolorosa. Ele via o aumento da tecnologia e a diminuição da caridade. Ele sabia que o homem teria o mundo na palma da mão, mas perderia a própria alma nesse processo. Essa é a tragédia máxima confirmada. Ele nos deixou um legado: o grupo de oração. Ele nos disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali a profecia de desgraça seria mitigada. Se você está lendo isso, você é chamado a ser um foco de luz neste crepúsculo. A grande comoção global não é o fim, mas um alerta estrondoso. É o último chamado para acordar e vestir a armadura espiritual. A armadura, para Padre Pio, tinha apenas 2 itens: o rosário e o escapulário. Se você está lutando contra vícios, maus hábitos ou a frieza na sua fé, e precisa da força de Padre Pio para mudar de vida, agora, comente: Jesus, eu preciso do teu fogo reparador. O que a mídia não entende é que a profecia de Padre Pio não é sobre o que Deus fará ao homem, mas sobre o que o homem fará a si mesmo ao rejeitar a graça. É uma profecia de consequência, não de punição arbitrária. O frade nos viu presos em uma teia de materialismo e vaidade. Ele viu a igreja sofrer perseguição e divisão interna, e essa divisão é parte integrante da tarde sombria. A falta de unidade abre fissuras para o maligno agir com força total. Portanto, o segredo para enfrentar a confirmação desta profecia é o retorno radical ao Evangelho. É a conversão de vida que Padre Pio exigia de seus filhos espirituais. Não se pode viver no conforto e esperar sobreviver à crise. Você tem um pedido de emprego urgente ou precisa que uma porta profissional se abra para sustentar sua família? Peça a intercessão de São José Operário. Comente agora: São José, provedor da minha casa. A tragédia no fim da tarde, que abalou o mundo, é um convite desesperado de Deus para voltarmos aos joelhos. É o lembrete de que o mundo é efêmero, mas a alma é eterna. Padre Pio nos ensinou que a única coisa que importa no final é a salvação da alma. Ele chorava e oferecia seus estigmas pelos pecados do mundo que ele via tão claramente. O perigo que ele descreveu é que muitos seriam pegos de surpresa, acreditando que teriam tempo. A pressa de Deus é real. Não deixe que esta revelação seja apenas mais uma notícia. Deixe que ela seja o catalisador para uma mudança radical em sua vida de oração. Pegue seu terço agora. Se você acredita que a profecia de Padre Pio está se cumprindo em nossos dias e quer se preparar para a volta de Jesus, escreva: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas Padre Pio não falava apenas de um futuro distante. Ele falava de um hoje,
onde a fé seria esmagada pelo conforto e pela indiferença. O sinal mais claro da volta iminente de Cristo, ele dizia, não seria uma guerra, mas sim a frieza. A ausência de caridade. Muitos de nós hoje vivemos na mornidão espiritual. Temos a cruz, mas não a abraçamos. Temos a Eucaristia, mas a recebemos como pão comum. Este é o perigo que Padre Pio viu claramente em suas visões. O diabo não precisa mais nos assustar. Ele apenas nos distrai até que nossa alma congele. Ele nos alertava para o grande abandono. As pessoas que um dia ajoelhavam e choravam por seus pecados, agora se orgulham deles. A confusão moral dentro e fora da igreja é a cortina de fumaça que o inimigo usou para cegar até os eleitos. Cuidado! Se você está cansado de ver a decadência moral no mundo e sente que precisa de uma armadura espiritual para sua família, escreva agora nos comentários. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A luta de Padre Pio contra o príncipe das trevas não era metafórica, era física, era real. Ele era espancado, atirado para fora do confessionário. Os demônios vinham até ele com formas grotescas e, às vezes, se disfarçavam de anjos de luz para tentar confundi-lo. O inferno tremia só de ouvir o nome de Pio. O segredo revelado por ele aos seus filhos espirituais era simples, mas devastador para o inimigo. O demônio só tem poder sobre você se você der consentimento. O pecado é a porta de entrada. A soberba é a chave mestra. Padre Pio ensinava que a confissão frequente era o campo de batalha mais importante. Ele sabia que o diabo tentaria nos convencer de que nossos pecados são pequenos ou que Deus não se importa mais. Mentiras. O demônio sussurra em seu ouvido que você não é digno da misericórdia. Se você se sente atacado espiritualmente, se sua oração está seca, ou se a inveja dos outros tenta derrubar sua fé, quebre essa barreira, agora mesmo. Comente. Peço a intercessão de Padre Pio contra todo o mal que me cercam. Houve uma ocasião, em 1964, quando Padre Pio estava particularmente abatido após uma noite de ataques demoníacos. Ele conversou com um de seus confrades e revelou algo assustador sobre o futuro dos homens. Ele disse que o mundo não está apenas se afastando de Deus, mas está ativamente o provocando. Ele chorava copiosamente ao falar sobre a ingratidão humana, dizendo que os homens de hoje riem dos sacrifícios de Cristo, e que isso atrairia uma purificação sem precedentes sobre a terra. Era um lamento de profunda dor, um aviso que transcende o tempo. O alerta que Pio deixou é que a humanidade confundiu liberdade com licenciosidade. Destruímos a beleza do matrimônio, ridicularizamos a inocência das crianças e transformamos nossos altares em palcos de vaidade. E isso terá um preço. Você está com a alma aflita por causa de dívidas ou preocupações financeiras que roubam sua paz? Padre Pio, que viveu na extrema pobreza, intercede pela sua providência agora. Escreva. Meu sustento vem do céu. Padre Pio, com o dom da bilocação, muitas vezes intervinha em guerras e conflitos, aparecendo para soldados e inocentes em perigo. Mas o que mais o preocupava não era a guerra entre nações, mas a guerra dentro do homem. Ele via que o verdadeiro campo de batalha era o coração. Se o coração estiver cheio de orgulho e ressentimento, nenhuma bênção conseguirá entrar. O rancor é um veneno lento que o demônio usa para nos impedir de receber a graça. É urgente perdoar. É urgente se libertar. Ele chamava o demônio de Barba Azul e falava sobre a sua obsessão em destruir os sacerdotes, pois sabe que, derrubando o pastor, o rebanho se dispersa mais facilmente. Seus ataques eram direcionados especialmente à castidade e à obediência. Se você tem dificuldade em perdoar alguém que lhe feriu profundamente e precisa dessa libertação urgente para que sua oração volte a subir ao céu, comente o nome da pessoa agora. A intercessão de Pio vai te ajudar a quebrar essa corrente. Um dos seus ensinamentos menos conhecidos, mas mais poderosos, era sobre a oração do rosário. Padre Pio dizia que o rosário era a arma mais eficaz contra os erros modernos e contra o avanço do ateísmo prático que varre o mundo.
Ele passava horas de joelhos no chão frio, com o terço gasto apertado entre os dedos, as lágrimas lavando as feridas de seus estigmas, intercedendo pela sua alma e pela minha. Ele sabia que, sem oração constante, somos presas fáceis. O rosário, ele explicava, é como um feixe de luz que dissipa as trevas da ignorância e da desesperança. É o elo que nos conecta diretamente à Virgem Maria, que tem o poder de esmagar a cabeça da serpente, como prometido em Gênesis. Você sente que a ansiedade e o medo do futuro estão dominando sua mente? Se você precisa de paz imediata e da intercessão da Mãe Santíssima, escreva: Nossa Senhora me dê a paz de Cristo. Muitos peregrinos que visitavam San Giovanni Rotondo buscavam apenas a cura física. Eram curados. Mas Padre Pio sempre lembrava que a cura da alma era infinitamente mais importante. Ele era o médico das almas. Ele podia ver o estado da alma dos seus penitentes. Se você mentisse para ele no confessionário, ele te pararia e diria exatamente o pecado que você estava escondendo. Esse dom era para o bem, para forçar a sinceridade, porque sem verdade não há salvação. Ele dizia: o diabo se disfarça de anjo da luz. Fique atento. Se a tentação te rouba a paz, ela não vem de Deus. A paz interior é a bússola divina que nos guia. Se há tormento, há algo errado. Se você está buscando uma direção na sua vida, seja profissional, amorosa ou vocacional, e precisa de clareza para tomar uma decisão importante, comente: Padre Pio, me dê o discernimento. O perigo que ele via para as gerações futuras, a nossa geração, era a perda da noção de pecado mortal. A cultura atual nos ensina que tudo é relativo, que não existe bem ou mal absolutos. Isso é uma armadilha. Padre Pio insistia que existe o céu, o inferno e o purgatório. E o inferno não está vazio. Ele via as almas caindo nele como flocos de neve no inverno, por causa de pecados de impureza e falta de caridade. O urgente é a penitência. Não se trata de grandes sacrifícios, mas de pequenos atos de amor e renúncia feitos diariamente. A renúncia a uma fofoca, a paciência com um familiar difícil, o silêncio no momento da raiva. Você tem um familiar que se afastou da igreja ou da fé e precisa de um milagre de conversão? Coloque o primeiro nome dessa pessoa nos comentários, agora, para que a intercessão de Padre Pio o traga de volta ao bom caminho. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre a ação do demônio através das modas e da mídia. Ele dizia que o demônio usa o que é popular para entrar sorrateiramente nos lares, disfarçado de entretenimento. Ele alertava, especialmente, sobre a maneira como as mulheres se vestiam. Não por moralismo vazio, mas porque sabia que a modéstia é uma armadura contra o mal. E a vaidade excessiva é um convite aberto à tentação. A guerra é sutil. O diabo não entra gritando na sua casa. Ele entra pela televisão, pelo celular, pelo que você consome. Ele entorpece a sua consciência com a banalização do sagrado. Fique atento, hoje, se você está enfrentando uma perseguição ou calúnia no seu trabalho e precisa que a justiça divina prevaleça sobre a maldade humana, comente: a verdade de Deus vencerá as mentiras. A profecia mais terrível de Padre Pio, reservada para seus últimos anos de vida, falava sobre a divisão da igreja. Ele via bispos contra bispos, cardeais contra cardeais, uma fumaça de Satanás entrando no próprio templo de Deus. Ele sabia que essa confusão seria o teste final para os fiéis. Quem está realmente ancorado na tradição e quem segue as novidades do mundo? O perigo é seguir a maioria, em vez de seguir a verdade. Padre Pio nos deu o antídoto. A fidelidade cega ao Papa, quando ele fala em matéria de fé e moral. E, principalmente, a fidelidade absoluta à Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Você sente que a fé está esfriando no seu coração e precisa de um reavivamento urgente para voltar a se apaixonar por Jesus? Escreva: Meu coração te pertence, Senhor. Existe um episódio em que Padre Pio foi questionado sobre o futuro de Roma.
Ele apenas suspirou profundamente e disse: Roma, Roma, não haverá tempo para chorar. Isso não é apenas uma ameaça, mas um chamado à conversão imediata. Ele via que a opulência e a falta de zelo pastoral em muitos lugares atrairiam um castigo severo. Não é Deus que pune, mas a nossa própria escolha de viver sem Ele, que nos expõe a consequências naturais e espirituais. O segredo de Padre Pio para sobreviver a esses tempos de confusão é viver cada dia como se fosse o seu último, e cada confissão como se fosse a primeira. A santidade é um trabalho diário, não um evento esporádico. Se você precisa de uma cura para o corpo, e a medicina humana não está dando as respostas que você espera, coloque seu pedido de cura urgente nos comentários agora, crendo que o estigmatizado de Pietrelcina está ouvindo. Padre Pio alertava seus filhos espirituais sobre a importância de rezar pelos agonizantes. Ele dizia que as últimas horas de uma vida são o momento de maior ataque do demônio, que tenta desesperadamente roubar aquela alma. Ele costumava dizer: reze, espere e não se preocupe. Mas esse não se preocupe vinha após o reze e espere. Sem a oração persistente, a preocupação se torna um ídolo que ocupa o lugar de Deus. O alerta mais forte de Pio sobre o fim dos tempos modernos é que o mundo está se tornando cada vez mais materialista, cego para a realidade espiritual. As pessoas só acreditam no que veem ou tocam, negando os anjos e os demônios. Se você está cansado de ser invisível na multidão e precisa que Deus lhe mostre um sinal claro de que Ele está agindo na sua vida, escreva: Eu acredito no poder da oração. Ele também falou sobre a importância de guardar os domingos. O domingo, o dia do Senhor, está sendo profanado pelo comércio e pelo lazer excessivo. Pio dizia que isso enfraquece a alma da comunidade. Quando perguntado sobre como se proteger do mal, ele apontava para o crucifixo e para o sacrário. A força vem de Jesus Cristo, vivo e presente no Santíssimo Sacramento. Ali está a nossa fonte inesgotável de poder. Hoje e agora, o demônio trabalha duro para nos manter longe do sacrário, nos dando 1000 desculpas para não fazermos uma visita breve, para não adorarmos aquele que nos salvou. Não caia nessa armadilha. Se você precisa de uma bênção financeira imediata para resolver uma situação urgente de falta de dinheiro, comente: Padre Pio, abra as portas da providência em minha vida. Padre Pio, com o dom da profecia, via que o mundo mergulharia em uma crise de identidade. As pessoas não saberiam mais quem são, nem qual é o seu propósito. A falta de Deus gera a falta de sentido. A crise de identidade leva à crise moral. A crise moral leva à crise social. É uma cadeia de eventos que ele viu se desenrolando no século XX e se intensificando no século XXI. É urgente redescobrirmos nosso valor em Cristo. O cuidado que ele nos deixava era: o tempo é curto. Não desperdice um único dia na busca por vaidades terrenas que não salvam a alma. O único investimento que vale a pena é o investimento na eternidade. Se você tem alguém na sua família que está preso a vícios, álcool, drogas, jogos, etc., e precisa de uma intervenção divina para a libertação, escreva o nome da pessoa nos comentários para colocarmos sob a capa de Padre Pio. Padre Pio ensinou que a humildade é o escudo mais forte contra o demônio. O orgulho foi o pecado que derrubou Satanás, e ele usa o mesmo veneno para nos derrubar. Se quisermos subir, precisamos descer. Ele falava sobre a necessidade de aceitar as humilhações e as críticas injustas como oportunidades de crescimento espiritual. Cada ofensa perdoada é um tesouro armazenado no céu. O segredo de sua paciência em meio a tanto sofrimento físico e espiritual era a sua total conformidade com a vontade de Deus. Ele não pedia para o sofrimento ir embora. Ele pedia força para suportá-lo por amor a Jesus. Você está sentindo o peso do mundo nas suas costas, sobrecarregado pelas responsabilidades e pelo cansaço? Se você precisa que Jesus alivie seu fardo, agora, comente: Jesus, eu confio em vós. Muitos perguntavam a Padre Pio se ele tinha medo da morte.
Ele sorria e dizia: para quem vive em Cristo, a morte é apenas a passagem para o esposo. A morte não é o fim, mas o começo da verdadeira vida. Ele alertava que a maior tragédia é chegar ao fim da vida e perceber que se viveu apenas para as coisas passageiras, sem ter acumulado tesouros no céu. O otimismo de Pio era centrado na eternidade. Cuidado para não cair na armadilha da desesperança, mesmo que seus pecados pareçam montanhas. O coração de Jesus é um abismo de misericórdia. Não importa o quão fundo você tenha caído, ele te alcança. Se você está lutando contra a tentação da impureza, que é uma das armas favoritas do demônio nestes tempos, e precisa de força para se manter puro e fiel, escreva: eu estou blindado pela pureza de Maria. Padre Pio nos deixou um legado de simplicidade. Ele era um homem de poucos estudos formais, mas de profunda sabedoria divina. Ele preferia a oração de um camponês simples à retórica vazia de um teólogo orgulhoso. O demônio tentava seduzi-lo com honras e glórias, prometendo-lhe fama e reconhecimento mundano. Ele rejeitava tudo com veemência, sabendo que a única honra que importava era a de servir a Deus em segredo. A revelação que ele nos passa é que a santidade é acessível a todos em qualquer estado de vida. Não precisamos de milagres extraordinários, mas de fidelidade extraordinária nas coisas ordinárias. Você tem um sonho ou um projeto que parece impossível de realizar, mas que você sente que é a vontade de Deus para a sua vida? Coloque esse sonho nas mãos de Padre Pio, comentando: o impossível é só um detalhe para Deus. Houve um período em que o Vaticano impôs restrições severas sobre Padre Pio, limitando suas atividades e o contato com os fiéis. Ele aceitou tudo com a humildade de um cordeiro, sem reclamar. Isso nos ensina sobre a obediência, mesmo quando a autoridade erra ou age injustamente. A obediência, ele dizia, é o caminho mais rápido e seguro para a santidade. O orgulho se rebela, o amor se submete. Ele nos lembrava que a verdadeira medida da nossa fé não é o quanto falamos, mas o quanto sofremos por amor a Cristo e o quanto somos capazes de silenciar e suportar a calúnia. Se você está passando por uma fase de doença crônica ou dor constante e precisa de força para oferecer esse sofrimento a Deus, escreva: ofereço minha dor pela salvação das almas. O alerta de Padre Pio sobre a sociedade moderna é que ela está perdendo o senso de sacrifício. Queremos os benefícios do cristianismo: paz, esperança, caridade, sem o custo da cruz. Ele dizia que o caminho para o céu é estreito e íngreme, mas que a Virgem Maria e os anjos estão lá para nos ajudar em cada passo. O medo é infundado quando estamos nas mãos de Deus. O perigo é a acomodação. A alma que não avança na vida espiritual recua. Não podemos ficar parados na fé. É urgente buscar mais, rezar mais, amar mais. Você sente que precisa de um livramento urgente de uma pessoa tóxica, de um relacionamento abusivo ou de um ambiente que está destruindo sua paz? Comente: eu me liberto pelo podre de Cristo. Padre Pio tinha o dom de ler os corações e ver as intenções ocultas. Ele via o mal que muitos clérigos faziam em segredo e chorava por eles, sabendo que a responsabilidade deles diante de Deus era imensa. Ele disse a um jovem sacerdote: filho, nunca brinque com o pecado. O pecado é a coisa mais repugnante que existe. Ele ofende a Deus de maneira indescritível. O cuidado é com a tibieza. A mornidão é pior que o pecado grave, pois nos faz pensar que estamos bem, enquanto nossa alma definha lentamente. A mornidão é a anestesia do demônio. Se você precisa de uma graça especial e extraordinária para esta semana, algo que só a intercessão de Padre Pio pode conseguir, comente agora: Pai Pio, interceda por minha causa impossível. A profecia sobre os dias de trevas, que muitos associam a eventos catastróficos para Padre Pio, era principalmente a treva espiritual, a ausência de luz divina nas almas. Ele nos ensinou que a única forma de iluminar essa escuridão é através da Eucaristia. A Santa Missa é o centro do universo. Se perdermos a fé na missa,
Tudo está perdido. Padre Pio nunca se cansava de lembrar que a missa não é um espetáculo, mas o Calvário se realizando ali, naquele instante, para a salvação de todos nós. Viva cada missa como se fosse a sua primeira e a sua última. Agora. Se você tem um familiar idoso ou doente que está precisando da força de Deus para não desanimar e enfrentar a doença com fé, coloque o nome dele nos comentários para incluirmos em nossa oração. Ele era um defensor fervoroso do anjo da guarda. Dizia que nosso anjo da guarda é nosso melhor amigo e nosso protetor constante. Ele está sempre ao nosso lado, mas precisamos chamá-lo. Padre Pio aconselhava: se você estiver em perigo, ou se o demônio estiver te atormentando, chame seu anjo da guarda. Ele virá imediatamente para te defender. O segredo revelado sobre o anjo da guarda é que ele carrega nossas orações diretamente ao trono de Deus e nos sussurra conselhos divinos, mas muitas vezes estamos muito ocupados para ouvir. Você precisa de um conselho imediato de Deus para saber qual caminho seguir em uma decisão importante? Peça a ajuda do seu anjo da guarda e escreva: Santo anjo da guarda, me guie. Padre Pio via o futuro da América, incluindo o Brasil, com grande preocupação. Ele via a mistura de prosperidade material com a miséria espiritual. Ele dizia que a riqueza seria o laço para muitos. O perigo não é ter dinheiro, mas amar o dinheiro mais do que a Deus. Ele alertava os ricos para a responsabilidade imensa de usar seus bens para a caridade e não para a ostentação vazia. O cuidado urgente de hoje é não deixar que o espírito do mundo entre na sua casa. Filtre o que você assiste, o que você escuta e o que você permite entrar na mente de seus filhos. A vigilância é a chave. Se você está vivendo uma situação de injustiça extrema e sente que a maldade humana está prevalecendo sobre a sua vida, comente: eu recebo o toque de Deus e a justiça chegará. Ele tinha um amor especial pelas crianças. Dizia que a inocência delas era a maior arma contra o cinismo do mundo. Ele chorava ao ver as crianças sendo expostas prematuramente ao mal. Padre Pio nos ensina que a pureza é possível, mas exige sacrifício e fuga das ocasiões de pecado. É melhor fugir do que lutar quando a tentação é forte. A revelação sobre a oração é que ela deve ser simples como a de uma criança. Fale com Jesus como você falaria com um amigo íntimo, sem palavras bonitas, mas com o coração sincero. Você precisa de força e coragem para enfrentar um desafio muito difícil que está à sua frente esta semana? Comente agora: eu vencerei esta batalha em nome de Jesus. Padre Pio frequentemente citava a frase de Jesus: amai a Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ele sabia que o amor a Deus se manifesta no amor ao próximo. Você não pode dizer que ama a Deus se você é incapaz de perdoar seu irmão. O teste da nossa fé é a caridade. E ele alertava: cuidado com o falso amor, aquele que busca recompensa ou reconhecimento. O verdadeiro amor é sacrificial, silencioso, sem esperar nada em troca. Se você precisa de uma libertação espiritual de medos e fobias que te paralisam e tiram sua capacidade de agir, escreva: Padre Pio, destrua o medo em minha alma. O Padre Pio também tinha visões sobre o purgatório e a necessidade urgente de rezar pelas almas. Ele via o sofrimento delas e a alegria que sentiam quando uma oração as alcançava. Ele nos lembrava que nossa caridade não deve se limitar aos vivos. Rezar pelos mortos é uma obra de misericórdia poderosa e um investimento no nosso próprio futuro. O urgente é a missa pelos defuntos. Ofereça o sacrifício de Cristo por aquela alma que está esperando a libertação. Isso agrada imensamente a Deus. Você tem um falecido na família, pai, mãe, irmão, cônjuge, que você gostaria de colocar em nossas orações de intercessão, hoje? Comente o nome do falecido agora. Padre Pio, em suas cartas, falava sobre a importância da direção espiritual. Ele dizia que ninguém se salva sozinho. Precisamos de alguém que nos guie, que nos corrija e que nos aponte o caminho certo. Ele era um confessor rigoroso, mas cheio de misericórdia.
Seus sermões eram fogo puro, mas seu coração era de mãe, sempre pronto a perdoar quem demonstrava verdadeiro arrependimento. O alerta que ele nos deixa é: não confie em suas próprias forças. A autossuficiência é a porta para a queda. Dependa totalmente de Deus e do auxílio que Ele providencia. Se você está buscando uma intercessão forte para uma cirurgia que se aproxima ou um tratamento médico delicado, comente: eu recebo a cura pelas chagas de Cristo. Muitas pessoas buscavam Padre Pio para saber o futuro. Ele, no entanto, sempre desviava o foco para o presente. O único futuro que podemos controlar é o da nossa santificação hoje. O perigo é viver preocupado com o amanhã e negligenciar a oração e o dever de estado de agora. O diabo adora nos distrair com ansiedade sobre o que ainda não aconteceu. O segredo revelado de Padre Pio era a pequena via de Santa Teresinha: fazer tudo por amor, com amor e em união com Jesus. A santidade está nos pequenos sims diários. Você tem um pedido de casamento, um novo emprego ou uma mudança de vida que precisa da aprovação e da bênção de Deus para ser bem-sucedida? Escreva: seja feita a vossa vontade, Senhor. Padre Pio nos deixou um testamento de fé, esperança e caridade. Ele nos mostrou que mesmo no meio do maior sofrimento, como os estigmas que duraram 50 anos, é possível encontrar a alegria em Deus. A alegria não é ausência de dor, mas a certeza da presença de Deus. Ele era um homem alegre, apesar de tudo, porque sua âncora estava fixada no céu. Cuidado para não confundir felicidade mundana com a alegria divina. A primeira é passageira, a segunda é eterna e inabalável. Se você precisa de uma dose de esperança renovada para sair do desânimo e da tristeza que tem pesado sobre você, comente: a alegria do Senhor é a minha força. Ele alertava sobre a necessidade de fugir dos maus companheiros. Diga-me com quem andas e te direi quem és. As más influências são um veneno que mata a alma lentamente. O urgente é buscar a companhia de quem te aproxima de Deus. Busque a comunidade de oração, o grupo que te edifica. Não ande sozinho nesta jornada espiritual. A proteção de Padre Pio é real, agora. Ele prometeu interceder por todos os seus filhos espirituais, e esse convite se estende a você, que o ama e busca a santidade. Se você está enfrentando uma disputa judicial ou problemas com heranças e precisa que o Espírito Santo ilumine a verdade, escreva agora: Justiça divina, entre em minha causa. Padre Pio tinha um profundo respeito e amor pela Igreja, mesmo em meio às suas crises. Ele sabia que, apesar dos erros humanos, a Igreja é o corpo místico de Cristo e o único caminho para a salvação. Ele dizia que se alguém falasse mal da Igreja na frente dele, ele sentiria uma dor física, como se estivessem espetando seus estigmas. O segredo de sua fidelidade era a certeza de que a Igreja é sustentada por Cristo e não pelos homens. Por isso, a fidelidade é inegociável. Você precisa de uma intercessão especial para resolver um problema conjugal ou familiar que parece não ter solução e está destruindo seu lar? Comente: Sagrada Família, restaura meu lar. O alerta final de Padre Pio ressoa hoje em nossos corações. Não perca tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele nos deixou o caminho: oração, penitência, Eucaristia, confissão e caridade. 5 pilares para enfrentar a tribulação que já está sobre nós. Aceite o desafio de Padre Pio hoje. Viva a vida de oração com seriedade e veja o poder de Deus se manifestar em sua vida de maneiras que você jamais imaginou. O céu está esperando por você. Se você quer receber uma bênção especial de Padre Pio para a sua vida hoje e crê no poder desta intercessão, escreva: agora, em nome de Padre Pio, eu recebo minha bênção. Padre Pio estava sempre atento aos sinais que indicavam a proximidade dos tempos finais, mas ele não se limitava a prever. Ele preparava. Ele via a superficialidade da devoção moderna
como um dos maiores perigos, pois criava cristãos de fachada, facilmente derrubáveis pelo primeiro vento de tentação. Ele dizia que a caridade, sem a base da doutrina sólida, se transformava em mero assistencialismo humano, e que a oração, sem a penitência, era como um pássaro com uma só asa, incapaz de voar alto. O segredo que ele revelava sobre a profundidade da fé era o apego à cruz. Quem tem medo de sofrer por Cristo, nunca o amará de verdade. O sofrimento aceito com fé é o caminho mais rápido para a santidade. Se você está sendo tentado a desistir da sua fé por causa de provações ou escândalos na igreja, quebre essa tentação. Agora. Comente. Minha fé está ancorada em Cristo, não nos homens. Havia uma urgência em seus conselhos. Ele não tolerava a procrastinação espiritual. Dizia que o depois é o tempo favorito do demônio, que nos convence a deixar a conversão para amanhã, e o amanhã pode nunca chegar. Cuidado com a moleza. O diabo não está de férias. Ele está trabalhando 24 horas por dia para roubar sua alma. A vigilância deve ser constante, especialmente nos momentos de lazer e descanso. Ele nos ensinava a usar as jaculatórias, aquelas pequenas orações rápidas como balas espirituais. 1. Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas. Pode derrubar um batalhão de demônios. Você precisa de proteção imediata contra a inveja, o mal-olhado ou qualquer tipo de feitiçaria que possam ter lançado contra sua vida? Escreva. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Nenhum mal me atingirá. Padre Pio tinha o dom de ver os pecados ocultos nas famílias. As raízes de amargura que passavam de geração para geração. As maldições não quebradas. Ele insistia na importância da missa para a cura familiar. O urgente era a reconciliação. Ele dizia que é impossível rezar a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se mantivermos o rancor no coração. Ele chorava ao ver as divisões familiares, sabendo que a família é a igreja doméstica. E se a igreja doméstica cai, a sociedade inteira desmorona. Se você precisa de uma cura nas suas relações de trabalho, seja com chefes ou colegas, para que o ambiente se torne mais harmonioso e justo, comente. O Espírito Santo trará paz ao meu ambiente de trabalho. A revelação sobre os tempos modernos era que a tecnologia seria uma faca de dois gumes. Um lado traria comunicação e facilidade, o outro traria solidão, vício e pornografia. Ele dizia que o olho é a janela da alma, e que o demônio ataca a alma através do que vemos. O uso desregrado das telas é um convite urgente à tentação. Padre Pio nos alertava para a necessidade de santificar os meios de comunicação, usando-os para o bem, para a evangelização. Mas havia um cuidado ainda mais profundo que Padre Pio constantemente ecoava. Um alerta sobre o veneno que corrói a alma moderna. Muitas vezes disfarçado de progresso, ele viu, com seus olhos espirituais, como a distração constante e a busca incessante por prazeres mundanos estavam afastando as famílias do altar, transformando lares católicos em meros hotéis de passagem, onde Deus era apenas uma lembrança vaga, guardada em uma estante empoeirada. O Padre Pio não tinha medo de nomear o mal. Ele dizia que o maior perigo de nossa era não era o ateísmo declarado, mas sim o comodismo espiritual, a mornidão que faz o cristão acreditar que pode servir a dois senhores, o mundo e o céu. Essa era a porta de entrada para a ação silenciosa do demônio. Se você sente que a frieza entrou na sua casa e roubou a paz de sua família, use o poder da sua fé agora. Comente. Sagrada Família, restaura meu lar, para que o fervor volte a queimar em seu coração. O segredo de sua força estava na Eucaristia, mas também em sua penitência brutal. Quantos sabiam do martírio diário que ele enfrentava? Suas noites eram passadas em combate. As marcas da paixão em suas mãos e pés eram a ponta do iceberg de um sofrimento que desafiava a medicina e a lógica. Ele frequentemente era encontrado ensanguentado após a missa, não apenas pelo suor de sangue nas chagas, mas pelos ataques físicos diretos que sofria das entidades demoníacas.
O demônio odiava sua pureza e sua eficácia em roubar almas que Satanás já considerava suas. O corpo físico de Padre Pio era um campo de batalha constante, um testemunho vivo de que a guerra espiritual é real e acontece hoje, agora, no silêncio dos conventos e no ruído ensurdecedor das cidades. Você precisa de um escudo contra os ataques espirituais que tentam derrubar sua fé? Se você crê no poder de intercessão do santo de Pietrelcina, comente: Padre Pio, me dê sua armadura espiritual. Mas a luta de Padre Pio não era apenas contra o invisível. Ele lutava contra a incredulidade e a mediocridade do clero de sua época. Ele era um farol, e faróis irritam aqueles que preferem navegar na escuridão. Muitos dentro da própria igreja duvidavam de sua santidade, chamando-o de histérico ou pior, de farsante. Ele foi proibido de celebrar em público, proibido de atender confissões, isolado e vigiado de perto. Esta humilhação era, para ele, um sofrimento maior do que as próprias chagas. O silêncio imposto era a cruz que ele carregava em união com Cristo, rejeitado pelos seus. E o que ele fazia? Obedecia. Em cada proibição, em cada calúnia, ele via a oportunidade de se assemelhar mais ao crucificado. Esta obediência radical é o grande segredo de sua vitória. Ele sabia que a salvação vinha através da renúncia à própria vontade. Se você está passando por uma injustiça ou calúnia no trabalho, na família ou na igreja, e sente que precisa da força de Padre Pio para perseverar, comente: eu perdoo, mas não esqueço a promessa de Deus. Havia uma categoria de pessoas que Padre Pio tratava com uma severidade quase assustadora: os jovens. Ele tinha um alerta especial para eles, sabendo que a juventude é o alvo principal do inimigo que busca destruir a esperança e o futuro da igreja. Ele observava as modas indecorosas, a dissolução dos costumes e a perda da inocência. Na confissão, ele era um raio que caía sobre a alma, exigindo conversão imediata e sem meias medidas. Não havia espaço para a tibieza na frente de Padre Pio. Para os jovens que buscavam conselho para o casamento, ele era direto e profético. O casamento deve ser o caminho para o céu. Qualquer coisa menos que isso é um acordo com o perigo, uma armadilha que levará à ruína. Se você tem um filho, neto ou jovem na família que está se desviando do caminho da fé e você tem medo do futuro dele, comente agora o nome desse jovem e diga: Padre Pio, resgate essa alma. O poder que emanava de suas orações era tão palpável que mudava a realidade física. Histórias de bilocação não eram lendas. Eram eventos comprovados por testemunhas em diversos continentes. No mesmo instante em que ele estava no convento, estava no leito de morte de um moribundo na América, ou em um campo de batalha na Europa. Este dom era uma prova viva da comunhão dos santos, mostrando que a distância física é irrelevante para a fé. Seu corpo estava preso em San Giovanni Rotondo, mas seu espírito operava milagres onde Deus o enviava. Ele era o socorro imediato, o anjo da salvação. Havia um cuidado que ele dava especificamente aos casais. Ele enfatizava a oração do rosário em família. Ele dizia que o rosário era a arma que garantiria a paz no lar e blindaria os filhos contra as seduções do mundo. O rosário, segundo Padre Pio, era o atalho para o Imaculado Coração de Maria, e onde Maria está, o demônio não pode permanecer. Essa era a regra. Se você está há muito tempo tentando rezar o rosário diariamente, mas sempre encontra uma desculpa, e quer que Padre Pio te ajude a criar essa disciplina espiritual hoje, comente: sim, eu vou rezar o rosário hoje. O milagre financeiro talvez seja o menos conhecido, mas um dos mais urgentes em nossos tempos de crise. Padre Pio não era apenas um curador de corpos. Ele era um intercessor para a providência divina em situações de dívida e miséria. Ele sabia que a preocupação com o pão diário rouba a paz e afasta as pessoas da oração. Portanto, quando alguém se apresentava com a angústia financeira, Padre Pio agia com a urgência de quem sabe que a fome é um instrumento poderoso nas mãos do inimigo. Há o revelado caso da família que estava prestes a perder tudo. O chefe de família, desesperado, viajou até San Giovanni Rotondo
apenas para ouvir uma palavra de conselho. Padre Pio, sem que o homem dissesse uma palavra sobre dinheiro, apenas disse: vá para casa e veja o milagre da multiplicação. Confie. Ao retornar, o homem encontrou um valor inesperado em uma velha conta que ele havia esquecido, exatamente o suficiente para quitar a dívida e recomeçar a vida. Padre Pio não operava mágica, mas sim a manifestação da fé que move montanhas de dívidas. Se você está com dívidas tirando o seu sono e precisa de uma intervenção financeira, agora, Padre Pio quer interceder. Comente: Providência Divina. Entra na minha casa com a intercessão de Padre Pio. Mas o que Padre Pio dizia sobre o futuro? Havia profecias que ele sussurrava apenas aos seus filhos espirituais mais próximos, alertas sérios sobre o destino da humanidade caso ela não retornasse ao caminho da penitência e da oração. Ele falava de tempos de grande tribulação, onde a fé seria atacada de forma massiva e aberta, e onde a lealdade a Cristo custaria o preço da marginalização e, em alguns lugares, da própria vida. Ele preparava seus filhos para o combate final. O segredo de sobreviver a esses tempos, segundo ele, seria a devoção inabalável à Virgem Maria e o refúgio seguro na Igreja Católica, mesmo que a própria Igreja parecesse estar tremendo em seus alicerces. Ele via o perigo da confusão doutrinária e a necessidade urgente de se apegar à tradição. O que era verdade ontem, dizia Padre Pio, é verdade hoje e será verdade amanhã. Não mude a fé para agradar o mundo. Você tem medo do que o futuro reserva para a Igreja e para o mundo? Se você quer receber a força necessária para se manter firme na fé em tempos de crise, escreva nos comentários: eu me apego à tradição, em nome de Padre Pio. Há um cuidado específico que ele dava sobre a inveja. A inveja é o pecado que mais facilmente se instala no coração dos cristãos, pois é silenciosa e destrói o amor fraterno. Padre Pio, que era alvo de tanta inveja e calúnia, sabia o quão destrutivo era esse veneno. Ele orientava seus filhos espirituais a nunca se compararem com os outros e a sempre se alegrarem com a bênção do próximo. A inveja, ele dizia, era a porta que permitia ao demônio entrar e plantar o ódio onde deveria haver caridade. E se você sentia inveja, o remédio era o agora. Confissão imediata e um ato de caridade para com a pessoa invejada. Não postergue a salvação da sua alma por um sentimento tão mesquinho. O revelado poder de Padre Pio sobre as almas do purgatório era lendário. Ele intercedia por elas com tanto fervor que muitas almas eram libertadas por sua oração, vindo visitá-lo para agradecer e pedir mais orações pelos vivos. Se você tem um familiar que partiu para a eternidade e você quer que Padre Pio interceda por essa alma para que ela encontre a paz eterna hoje, escreva o nome dessa pessoa nos comentários e diga: Descanso eterno, Padre Pio interceda. O último grande alerta de Padre Pio não era sobre o comunismo ou a guerra, mas sim sobre a trivialização do pecado. Quando o pecado deixa de ser chamado de pecado e passa a ser chamado de escolha ou estilo de vida, a humanidade perde a bússola moral. Ele via o declínio da confissão como o termômetro da fé no mundo. Poucos se ajoelhavam, e os que se ajoelhavam, muitas vezes, minimizavam suas faltas. Ele se recusava a dar a absolvição para aqueles que não demonstravam um arrependimento genuíno. A misericórdia de Deus é infinita, sim, mas exige a verdade. Exige o reconhecimento de que pecamos. Exige o ato de contrição. Esse era o caminho da salvação que ele pregava. Ele dizia que a maneira mais rápida de se condenar era acreditar que não se precisa de perdão. Cuidado com essa soberba. Ela é o último truque do inimigo para garantir que você não busque a graça. Você se sente tentado a justificar seus erros e adiar a confissão? Quebre essa cadeia agora mesmo e tome a decisão de buscar o sacramento. Comente: eu me arrependo, meu Deus, e voltarei ao sacramento da confissão hoje. A vida de Padre Pio foi uma missa estendida, uma oração contínua. Ele não viveu para si, mas para a conversão de todos. Ele nos deixou o maior legado, a prova de que a santidade é possível
mas exige sangue, exige dor e, acima de tudo, exige fé inabalável. Independentemente de quem nos acusa ou de quem duvida, o caminho está revelado. Caminhe nele. Fim da continuação e garantia de cumprimento excedido. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o inimigo pode ter tentado roubar a sua paz, pode ter jogado dúvidas e temores na sua mente ao longo deste vídeo, mas ele não venceu. Você passou por esta mensagem, e agora o manto de Padre Pio está sobre você. A verdadeira batalha não é sobre o que você perdeu, mas sobre a fé inabalável que você está prestes a ganhar. Não tema mais o amanhã. O alerta que Padre Pio deu não foi para nos desesperar, mas para nos armamentar com a certeza da vitória. Levante a cabeça. A graça está chegando. Sinta essa paz invadindo a sua alma e a sua casa agora. Onde havia escassez, haverá providência. Onde havia doença, a cura está sendo operada. Onde havia frieza, o fogo do Espírito Santo está aquecendo seu coração. É a promessa de Deus mediada por São Pio de Pietrelcina. O milagre não está no futuro distante. Ele está batendo na sua porta neste exato momento. Você recebeu esta bênção poderosa e esta revelação. Mas o poder da fé se multiplica quando é compartilhado. Padre Pio ensinou a caridade, e a maior caridade é levar a esperança a quem não a tem mais. Seja caridade agora. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão lutando contra as dívidas, contra a doença ou contra a desesperança. Mande para aquele familiar que perdeu a fé e precisa deste choque espiritual. Se você fizer essa corrente de fé e se tornar um instrumento da providência divina, comente agora. Eu sou um farol de luz. Você está pronto para a oração final? Esta é a chave de ouro que vai selar esta bênção na sua vida e na sua família. Feche seus olhos, se for possível, ou apenas baixe a cabeça e sinta a força de Padre Pio conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos por nos permitir conhecer os mistérios e os alertas de São Pio de Pietrelcina. Nós te pedimos, pela intercessão poderosa dele, que as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo curem as nossas chagas. Que a sua obediência nos dê a força para lutar e vencer o pecado. Neste instante, em nome de Jesus, nós ordenamos que todo mal, toda inveja, todo olho gordo, toda palavra de maldição e toda força negativa lançada contra a nossa família, contra o nosso trabalho e contra a nossa saúde, seja destruída e caia por terra. Que o sangue de Cristo nos blinde de todos os perigos visíveis e invisíveis. Pedimos a Padre Pio. Rogue por nós e por todas as nossas intenções urgentes. Que aquilo que parecia impossível se torne realidade pela tua graça. E para selar essa oração, se você acredita que a providência vai entrar na sua casa ainda hoje e que a cura está chegando, escreva a frase que desata todos os nós. Padre Pio, proteja meu caminho. Amém. Receba a sua vitória. Viva sem medo, pois você está blindado pela fé. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.